Eu escuto muitas pessoas comentarem sobre o aspecto da legalização da maconha. Né? Existem a favor, existem contra. Eu não vou entrar nessa história do contra nem do a favor. Eu só vou conversar um pouco com vocês sobre algumas pesquisas. E uma matéria que está na revista Época, você pode acessar ou através do site, pode ver mais informações. Foi uma matéria do Jairo Bauer, que ele diz o seguinte: a relação entre a maconha e a escola. Adolescentes que fumam maconha regularmente têm pior desempenho nos exames escolares. Revela um estudo feito com estudantes ingleses, divulgados na última semana pelo jornal inglês Daily Mail. A pesquisa, realizada pelo University College of London, foi apresentada na Conferência Europeia de Neuropsicofarmacologia em Berlim. O trabalho acompanhou mais de 2.000 crianças cujos QIs, o coeficiente de inteligência, foram medidos aos 8 anos e depois aos 15 anos. Os resultados mostraram que os adolescentes que já tinham fumado maconha pelo menos 50 vezes antes dos 15 anos mostraram uma piora importante em suas habilidades educacionais. No caso em que houve um pesado uso da maconha todos os dias, quase diário, a associação com o desempenho mais fraco na sala de aula era evidente. A metodologia adotada nessa pesquisa não estabeleceu uma associação de causa e efeito. É difícil saber se a maconha levou à piora no desempenho na escola ou se os jovens já tinham dificuldades emocionais, iam mal na escola e passaram por isso a usar a maconha. Uma série de outros estudos mostra que a maconha pode ter impacto no desempenho escolar. Uma enquete sobre o comportamento de risco, feita nas escolas particulares do Brasil pelo portal Educacional em 2006 e em 2013, com cerca de 15.000 alunos, mostrou que jovens que faziam uso mais pesado da maconha tinham quase o triplo de chances de serem reprovados. Outro estudo, feito na Nova Zelândia em 2012 por pesquisadores da Universidade Duke, Estados Unidos, já gerara controvérsia ao afirmar que jovens que começavam a fumar maconha com mais frequência antes dos 18 anos tinham um prejuízo em seu QI na vida adulta. Isso não mudava nem com o abandono do consumo por muitos anos. Ou seja, essa outra pesquisa mostrava que quando a pessoa utilizava antes dos 18, tinha problemas na vida adulta e mesmo que parasse de utilizar a maconha, essas consequências ainda eram a gente engasga de vez em quando aqui, né? Mas essas consequências ainda continuavam a acontecer, mesmo depois que a pessoa já depois de muitos anos não utilizava mais a maconha. O trabalho foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Mostrava que o consumo ocorria após os 18 anos, não havia deteriorização do QI. A fase antes da adolescência é crítica para o desenvolvimento de diversas redes de conexões neuronais, que pode sofrer impacto no consumo intenso da maconha. Sempre há diferentes fatores em jogo quando se fala em comportamento jovem e desempenho acadêmico. Questões familiares, exclusão social, alterações emocionais significativas, álcool, cigarro e drogas estão entre elas. De qualquer forma, seja a causa da piora na escola ou sintomas de outras dificuldades, o uso frequente da maconha pelos adolescentes merece a nossa atenção. Eu queria aproveitar que nós estamos falando sobre esse assunto e irmos um pouco mais além. Tem uma outra matéria que eu queria compartilhar contigo. Mas você não está compartilhando no Face? Não, a gente tá tão negócio do Face, dá para compartilhar sem ser no Face, tá? Existem outras maneiras de se compartilhar. Mas o Valcir Carrasco, ele escreve também na revista Época uma matéria que eu achei muito interessante. Já na época,
ele diz o seguinte: seu filho usa drogas? Ou se não usa, já teve oportunidade de usar? Mesmo que negue, caso você pergunte, né, pais, mães e mesmo os estudantes continuam a agir como se o traficante fosse um malfeitor disfarçado, tipo o pipoqueiro da esquina. Usualmente, quem introduz a droga é um amigo ou até um parente. Adolescentes e jovens sentem a necessidade da aceitação pelo grupo. Usar é uma forma de estar dentro. Escrevi um livro há anos, Vida de Droga, adotado em muitas escolas. Fala de uma garota que se envolveu com o crack. Esse crack não era o jogador de futebol não, tá, pessoal? Crack é a droga mesmo, né? Ah, engraçadinho, pinhada, né? Mas que a gente tem que explicar umas coisas aqui, né? Então, essa adolescente que se envolveu com o crack, levada pelo namoradinho. Falei sobre isso numa palestra no interior de São Paulo. Um homem emocionado levantou-se. Seu filho havia morrido de AIDS havia uma semana, devido ao uso de drogas injetáveis. Quem o levara ao consumo? O tio, o próprio tio, havia levado aquela criança ao consumo de drogas. Eu não sabia que meu irmão usava drogas e dava para o meu filho, lamentou o pai. Há muitos anos, levei uma peça para uma atriz ler em sua suíte, num hotel paulista. Recebeu-me com um prato de cocaína. Sim, um prato inteiro. Cheirava e me oferecia. A certa altura me disse, irônica, experimenta aí, cara, não vicia. Pois é, eu juro que ela acreditava nisso. Não falo de maconha, cuja liberação caminha a passos largos. A gritaria contra a liberação aqui já se tornou ridícula, porque, de fato, compra e o consumo já são livres. Só na teoria que não são. Qualquer pessoa compra com facilidade. Há praias onde se fuma a céu aberto. Alguns países e estados americanos estão se curvando à realidade. Melhor ganhar dinheiro com ela, pensam eles. Mas a velocidade com que as drogas sintéticas são criadas desafia as próprias leis. Até serem proibidas, chegaram para ficar. Uma delas é o MDA. É dissolvido na água, não tem cor nem cheiro. Um conhecido foi há anos numa festa e alguém disse: hoje você vai enlouquecer. Caretíssimo pai de família, ele garantiu que não. Bebeu um copo d'água. De repente, seus olhos pulsavam, sentia coisas estranhas. Fugiu até o carro e até hoje não sabe como conseguiu chegar em casa. Já fui convidado para festas onde rigorosamente não bebi nem água. De medo. Tenho pressão alta e temo que possa acontecer comigo caso tome alguma dessas coisas. Também nunca tive interesse em drogas que alterem o comportamento. Os mais próximos de mim dizem que eu já sou meio maluco sem usar drogas, imagina se eu usasse. Mas durante toda a minha vida, soube de pessoas que experimentaram, usaram, e mais, tenho certeza de que devem dar sensações muito agradáveis, caso contrário não viciavam. Ninguém se vicia em alface, não é? Imagine que, com o uso contínuo e a necessidade de conseguir grana para pagar o material, a vida se transforma no inferno. Para pior, o corpo se acostuma com os efeitos, é preciso mais e mais. Ninguém se engane. Porém, se não for o seu filho, alguém muito próximo de você está usando. Soube que mesmo entre os boias frias, o uso de crack é disseminado. Há, na opinião de um especialista, duas drogas que não permitem o convívio social, o crack e a heroína. As outras animam baladas, mas não impedem que o jovem vá à universidade no dia seguinte. Ou são usadas mais nos fins de semana. Enfim, o comportamento pode ficar mais expansivo, mas os pais não percebem. Só acham que a vida dos filhos anda muito animada e até gostam disso. As autoridades? As autoridades não têm condições de resolver o uso das drogas. Vende-se êxtase, chamado carinhosamente de bala, nas boates. Soube que há um grupo no WhatsApp de usuários que dão dicas da compra e venda.
Você vê alguém com uma garrafinha de água numa festa? Deve ser o MDA. Um policial de aeroporto de Guarulhos me contou: a gente sabe que trazem drogas embaladas em preservativos, dentro de shampoos e pasta de dente, mas não dá para olhar todo mundo, né? Sinceramente, acho que a política contra as drogas internacionalmente está falida. Prometer o combate dá votos. E vive-se essa hipocrisia. Você acha que seu filho não usa? E que os amigos dele também não? Se você quer se enganar, pense assim. Mas a principal droga consumida por adolescentes absolutamente lícita é fornecida pelos pais. É a bebida alcoólica. Pais morrem de medo da palavra maconha, porém permite que os filhos façam uma esquentada com os amigos em casa antes das baladas. Adolescentes e jovens bebem cada vez mais. É proibido vender para menor? Claro, nem todo dono de bar se preocupa com isso. Ou a família tem um bar gigante em casa. Vodka com energético é o que está em alta. A mistura pode deixar alguém bem doido. Mas você só acha que seu filho e a turma estão exagerando um pouquinho. Então, talvez o principal fornecedor do seu filho seja você mesmo.